O pecado persevera, lutando não somente para influenciar, mas para retomar o controle da vida daqueles que foram arrancados de suas garras pela interdição de Deus em Jesus Cristo. Ele não se dá por vencido, pois ele não possui outra visão e ação a não ser em sintonia com o sistema deste mundo, coordenado por Satanás, dominar e afastar a criatura de seu Criador. Por isso lidamos com uma batalha em nosso ser, como vimos no capítulo 7, e eu vou ler 2 versos, para sermos recordados do que estudamos. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Essa é a realidade da perseverança do pecado, enquanto nesta vida. No entanto, a salvação graciosa, concedida em Jesus Cristo, veio para ficar, definitivamente. Não é a salvação de parte de nosso ser, assim como não é a salvação de parte de nossos dias, mas de nossa totalidade, o que inclui toda a nossa realidade, o pensar, o sentir, o falar, o agir, o reagir, tudo em meio aos relacionamentos existentes, passando pelos afazeres e responsabilidades, e incluindo momentos de lazer, descanso e reflexão. Nada fica de fora. Meu irmão, minha irmã, nós temos inclusive que nos atentar à estratégia de nossa natureza, da natureza pecaminosa, da carne, mencionada por Paulo nesses capítulos, em sintonia com um sistema que busca implantar reduções prejudiciais em nossa forma de pensar e, consequentemente, em nossa forma de agir, em nossa forma de viver. Nós não temos como fugir da realidade das reduções. Nós fazemos reduções. Isso é comum para seres limitados como nós, criaturas. E se torna ainda mais comum, porém, de forma perigosa, para quem, além de ser limitado, é aplacado pelo pecado. E a nossa natureza trabalha muito bem em parceria, como eu mencionei, com esse sistema, para conduzir-nos a reduções, e reduções que são prejudiciais. Muitos reduzem Deus à igreja, assim como reduzem adoração ao ajuntamento solene. Nós estamos aqui no ajuntamento solene adorando ao Senhor, sim. Mas muitos, quando pensam em adoração, imediatamente associam este momento, exclusivamente este momento. E também muitos reduzem aquilo que Deus está interessado, somente no que se faz na igreja e pela igreja local. Sim, Deus está interessado. E sim, Ele valoriza o nosso viver como igreja, na igreja. Como vimos ontem, no momento de interação entre os pastores e a congregação, a igreja é a estratégia de Deus nesta dispensação. E por isso é por meio de sua instrumentalidade que o Espírito desenvolve o nosso amadurecimento. E os irmãos experimentaram isso esses dias, de maneira especial nesta manhã. Mas por outro lado, não. Definitivamente Deus
não reduz seu interesse e relação conosco ao contexto da igreja local. Nossa adoração a Ele deve ser estendida ao todo de nosso viver. Família, relacionamentos diversos, trabalho, negócios, formação educacional, tudo. Pois há um Deus, portanto, tudo importa. E a adoração se materializa na forma como vivemos, ao seguir os seus preceitos. É assim que adoramos ao Senhor. O que nós fazemos aqui juntos, eu poderia ilustrar como é a cereja do bolo. É o momento em que juntos testemunhamos do agir do Senhor em nosso viver, da graça de Deus, e por isso cantamos tanto acerca desta graça. É nesse ajuntamento que somos também desafiados, confrontados, alimentados pela palavra, preparados, reconduzidos ao equilíbrio para voltar e viver no nosso cotidiano. Então nós temos que ter muito cuidado com essa estratégia de fazer reduções que são prejudiciais. Nós fomos tirados de um estado letárgico espiritual, que nos incapacitava a enxergar, e a entender, e a nos relacionar com Deus, e a partir de então fomos introduzidos em um processo de reaprendizado contínuo, a fim de viver pelos princípios de nosso novo Senhor. Lembra-se das palavras de Paulo? Não mais eu, mas quem vive em nós? Cristo vive em mim. Por isso, nos versos 1 a 11, versos que tratamos ontem à noite, de Romanos 8, Paulo fez a afirmação convicta acerca da salvação, acompanhada de vários condicionais, que identificam e confirmam o novo estado daquele que está em Cristo, especialmente nos versos 9 a 11. Se o Espírito habita em nós, não mais vivemos ou devemos viver pela carne, pela condução de nossa natureza, mesmo diante de sua existência. Se Cristo está em nós, vivemos agora pela justiça, por sua justiça. Se o Espírito habita em nós, seremos vivificados em tempo devido, olhando para esta vida e olhando para a vida que está por vir. Pois quem não é habitado pelo Espírito, segundo Paulo, não é de Cristo. Paulo então continua a destacar esta nova realidade sob a influência do Espírito Santo, que obrigatoriamente acarreta em mudanças profundas em nossa vida, profundas e definitivas. E a partir da conversão a Cristo, como fruto da salvação comprada por Ele e aplicada à nossa vida, nós entramos em um processo contínuo de santificação. É a perseverança da santificação. Eu quero considerar os textos, os versos 12 a 17 de Romanos capítulo 8. Pode abrir a sua Bíblia e manter a sua Bíblia aberta nesse texto. Eu quero ler neste momento estes versos, dando sequência ao que vimos considerando nesses dias. Romanos capítulo 8, versos 12 a 17. Eu farei a leitura e voltaremos a alguns desses textos no decorrer da mensagem. Romanos 8, 12 a 17. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne,
caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Senhor, receba a nossa adoração nesse instante por alguns minutos, através de nossa atenção à pregação da Tua Palavra. Torna o nosso coração sensível ao Senhor, à ação do Teu Espírito, e que sejamos ensinados pelo Senhor, e que isto se torne uma realidade no nosso viver. E se há necessidade de quebrantamento nesta noite, que o Senhor, pelo Teu poder, pela Tua graça, o faça. É o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. No capítulo 8, desde o verso 1 até o verso 11, texto considerado ontem, você notou quantas vezes Paulo fez menção ao Espírito Santo nesse texto? Acompanhe para você ser recordado. Verso 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Verso 4: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Verso 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. É por isso que Paulo, na sequência do texto, afirmou no verso 12 que não somos mais devedores à natureza pecaminosa. Não somos mais devedores à carne, pois nós não estamos mais à mercê dela, sob o seu domínio, sob sua escravidão, imposta a todas as pessoas que ela influencia. Isso mudou. Agora estamos à mercê do Espírito, definitivamente. E como resultado desta nova realidade, na sequência do texto, o que Paulo vai mostrar, em primeiro lugar, é que pelo Espírito devemos mortificar a influência da velha natureza. Verso 13: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Há uma tarefa a ser realizada para os que estão em Cristo. Devemos mortificar os feitos do corpo, matar a influência da antiga senhora
possível, segundo o texto, através do Espírito que habita em nós, para que a vida abundante que Cristo veio trazer, seja de fato abundante, seja plena, vivida, experimentada por nós, em toda a nossa realidade. Agora perceba que Paulo destaca neste verso, no verso 13, o fato de estarmos debaixo de influências. Não há, meu irmão, minha irmã, espaço ou um momento sequer, espaço e tempo, sequer de autonomia. Eu sei que nós gostaríamos de ter autonomia. Eu sei que isso parece agradável e mesmo inconscientemente, nós lutamos por ela. E a prova disso é que ficamos incomodados quando alguém, segundo o nosso raciocínio, a nossa percepção, entra no nosso cercado, ou tenta nos desafiar de alguma maneira. A autonomia é algo restrito a quem é eterno, logo é uma realidade exclusivamente divina. Paulo apresenta o viver por meio de duas influências e suas consequências. O viver segundo a carne, segundo a natureza pecaminosa, que conduz à morte, e o viver segundo o Espírito Santo, que conduz à vida. E há um aspecto fundamental aqui neste verso. Para que a vida seja o resultado, faz-se necessário exclusividade na influência do Espírito Santo. Faz-se necessário matar a influência da carne, porque não há possibilidade de experimentar vida mantendo-se debaixo da influência da natureza pecaminosa e vivendo segundo suas paixões. Isso é simplesmente impossível pelo conteúdo que esta natureza impõe a nós, pelos desejos que ela planta em nosso coração, e o direcionamento que ela nos dá em busca da cobiça. A graça de Deus em Cristo, doando-nos a salvação, não implica em ausência de cuidados ou de zelo no obedecer aos seus princípios. Ao sermos salvos, não fomos deixados à mercê de nós mesmos. Não foi implantada em nós uma vida de frouxidão moral. Não fomos salvos para viver o que bem entendemos, desprendidos de tudo e de todos. Ao contrário, fomos arrancados de um senhorio, ouça bem, fomos arrancados debaixo de um senhorio por outro senhorio, para viver aquilo que fora estabelecido. É exatamente o que as Escrituras nos apresentam, desde o Antigo Testamento até o Novo, sendo progressivamente construída esta revelação. Eu me lembrei agora de Efésios capítulo 2, abra sua Bíblia sem desmarcar o texto, Efésios capítulo 2, verso 10, que nos ajuda a perceber, a intensificar isso que estamos aqui observando, e que Paulo está tratando em outra perspectiva. Efésios 2, verso 10, nós já consideramos na primeira noite, os versos de 1 a 3, um quadro terrível, e nos versos 4 a 9, nós temos a graça de Deus, salvando pessoas, e nós conhecemos muito bem os versos 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto, o ser salvo, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Agora olha o verso 10, olhe como Paulo conclui
e apresenta o resultado da salvação, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais, fazendo menção às boas obras, Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Interessante como que Paulo trabalha e apresenta a conclusão, a consequência da salvação aplicada à vida, à nossa vida. Ele vai dizer que nós não temos outra alternativa, nós não temos outro caminho, não existe alternativas. Existe algo que Deus já estabeleceu. Ele estabeleceu um estilo de vida, boas obras aqui mencionadas, para vivermos de acordo com elas. E ele afirma, fazendo menção ao que escrevera no primeiro capítulo de sua carta aos Efésios, que Deus preparou isso antes, de antemão, quer dizer, antes da fundação do mundo, antes de criar, antes de trazer à existência todas as coisas. É o seu plano eterno. E ele diz então, que se fomos salvos por Deus em Cristo Jesus, fomos salvos para viver as boas obras que Ele já estabeleceu de antemão, para que andássemos nelas. A tarefa então, voltando para Romanos 8, é a de mortificar os feitos do corpo. Aqui está a diferença. Essa pergunta surgiu ontem, na interação. Aqui está a diferença essencial entre o salvo e o não salvo acerca do pecado. Já que o pecado ainda persiste na vida de ambos, qual é a diferença entre o salvo e o não salvo? É que o salvo pode e deve, pelo poder do Espírito, mortificar os feitos do corpo, matar as práticas que resultam da influência do pecado em nós. Esta é uma tarefa necessária para que experimentemos a vida. A vida prometida é oposta à ameaça de morte na frase anterior do verso. Se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. E isso mostra que esta vida não diz respeito unicamente à vida que está por vir, mas também à vida com Cristo que temos aqui. O pecado é a fonte, segundo Paulo, de energia no interior do homem, que o leva a praticar aquilo que conduz à morte, impossibilitando-o de experimentar a vida abundante que o Senhor Jesus Cristo trouxe. Por isso, essa fonte, que é o pecado, precisa ser mortificada. E isto é somente possível por meio do Espírito de Deus em nós. Somente pelo Espírito, esta energia insistente pode ser destituída de sua força. A ação do Espírito, possível somente àqueles que estão em Cristo. Paulo já tratara sobre isso em sua carta, em muitos cantos. Eu vou citar aqui um versículo no capítulo 6, quando ele afirmou: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Temos que lidar com o pecado? Sim. O pecado ainda habita em nós? Sim. A velha senhora ainda quer o controle? Sim. E ela não desistirá, enquanto o Senhor não a eliminar, tirando-a de nós no tempo devido. Mas nós estamos agora em Cristo, debaixo de um novo senhorio, e temos tudo, ouça, tudo, absolutamente tudo que é necessário
para viver aquilo que o Senhor estabeleceu para nós, as boas obras que Deus de antemão preparou para que andemos nelas. Não é uma tarefa fácil, e você sabe, todos nós sabemos, mas é possível pela graça de Deus. Você consegue enxergar a graça divina estabelecendo uma fórmula para que nossa rebeldia seja transformada em fidelidade? Você consegue enxergar uma fórmula que o Senhor estabeleceu pela presença ativa do Espírito Santo através do seu Evangelho, para que a nossa imundície seja transformada em santidade, a fim de que o nosso relacionamento com Deus seja efetivado e aumentado? Uma fórmula para que experimentemos a vida em Cristo, que nos liberta da amargura, da inveja, do egoísmo, da preocupação com a imagem, da necessidade de ser alguém e tantas outras coisas que escravizam e angustiam a alma. Pelo Espírito, nós devemos mortificar a influência da velha natureza, e isso é possível pela graça de Deus. E Paulo então vai concluir essa parte do texto, mostrando que pelo Espírito, na sequência de suas palavras, que pelo Espírito nós somos convencidos de nossa ligação com Deus. Versos 14 a 17, eu quero ler novamente esses versos, acompanhe a leitura. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Eu vou dar sequência daqui a pouco. A perseverança da santificação se dá pela direção do Espírito em nosso viver. É uma realidade, meu irmão, minha irmã, que afugenta o medo e tudo mais que é gerado pelo pecado, conforme acabamos de ler no verso 15, aprisionando esse medo que aprisiona as pessoas em angústias, em necessidades sem fim, tornando-as escravas das situações. Meu irmão, minha irmã, esse mundo é estranho. E ele está cada vez mais estranho. Há progressão também na estranheza. Você percebe isso? Como essa estranheza se apresenta? Ou tem se apresentado? Através da normalidade, ouça, através da normalidade estabelecida pelo Criador, sendo revirada e vivida de maneira completamente avessa. Pessoas acreditando ser animais irracionais. E é tamanha coerência que tentam convencer as pessoas de que são animais irracionais, usando de racionalidade. Uma tremenda confusão entre o ser masculino e feminino. Pessoas cada vez mais mergulhadas no mundo virtual, se distanciando das relações pessoais. Pessoas morrendo por meio da escravidão da opinião alheia. Quanta dor, quanta frustração, quanta imaturidade, quanta fuga da realidade. Como escreveu Paulo, quanta depravação e morte em vida.
Ouça o que o apóstolo apresentou como resultado do distanciamento do Criador. E eu vou ler para você. Faz parte dessa carta. Só ouça com bastante atenção, porque eu vou fazer uma pergunta no final. Considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo que é reprovável. Então tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Vivem criando maneiras de praticar o mal. Desobedecem aos pais, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. Eu li Romanos 1, versos 28 a 31. Foi escrito aproximadamente no ano 57 depois de Cristo. Você ouviu? 57 depois de Cristo. Parece atual? Pois bem, em Cristo, por meio da habitação do Espírito, não devemos mais ser afligidos por tamanha destruição. Agora a nossa filiação em Deus é trabalhada em nós, produzindo convicção e consequente serenidade na expectativa do que está por vir. Eu acho incrível o verso 16. O próprio Espírito, falando do Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É incrível como isso inclusive incomoda tremendamente aos que não são habitados pelo Espírito. Como você pode ter certeza de salvação? Como pode saber que viverá para sempre? Como podem ter tamanha paz em meio à realidade da morte? São questões comuns que ouvimos aqui, acolá. A resposta: bom, sabemos porque está escrito. Considere Romanos capítulo 8. Quer ler comigo? Agora, como isso se dá em nosso ser? Como isso se dá dentro de nós? Qual é a dinâmica, o procedimento? Não temos como responder, simplesmente temos a convicção. Deixa eu perguntar, você tem convicção de que se morresse hoje estaria com o Senhor? Vou perguntar de novo. Você tem convicção de que se morresse hoje, nesse momento, misericórdia, pastor, você estaria com o Senhor? Sim. Como explicar essa convicção? Nós temos a letra, nós temos a mensagem, nós temos a revelação que nos explica. Ok, mas como explicar essa convicção em nós? Nós sabemos que é obra do Espírito Santo, naqueles que são filhos de Deus. Agora deixa eu lhe perguntar, você não tem essa convicção? Porque se você não tem essa convicção, precisa de Jesus Cristo. Carece da habitação do Espírito Santo, testificando com a sua alma que em Cristo foi adotado como filho de Deus e como filho tornou-se herdeiro. Se Deus, meu irmão, minha irmã, irado, aborrecido por nosso pecado insistente,
por nossa constante desobediência, nos deixasse à mercê de nós mesmos, a nossa condição seria terrível. Mas Ele graciosamente concedeu a assistência do seu Espírito, de modo que ninguém precisa se desesperar, porque a sua graça é suficiente para nós. E através do Espírito Santo, podemos ser aperfeiçoados, mesmo em nossa fraqueza, mesmo em nossa limitação. Por isso, a exortação antiga para crermos no Senhor, assumindo nossa dependência e agirmos em conformidade com a tarefa que o Senhor nos dá, para então sermos bem-sucedidos em tudo. Por isso a Bíblia está repleta dessas exortações, e eu separei aqui duas, como mais aqui nós estamos considerando, para trazer para você, relembrá-lo. Ouça: não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Deus falando a Josué: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus falando a Salomão: se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. É Deus falando à igreja, é Deus falando a mim e a você. Em todas essas exortações, revela-se a necessidade de nos curvarmos ao Senhor, admitindo nossa fraqueza, glorificando por sua grandeza e graça, e vivendo a nossa crença por meio da obediência, no cuidado para com o pecado, e na prática daquilo que é santo e digno de louvor. Inclusive pela razão maravilhosa de que viveremos para sempre a vida abundante que nos foi preparada. Meu irmão e irmã, cuidado com o sussurro de sua natureza. A principal e definitiva vida a ser vivida não é a que temos agora, mas a que está por vir. Ela já começa aqui. E é isso que Paulo desenvolve em sua carta, nos capítulos anteriores, inclusive no capítulo anterior. Devemos viver aqui, como se estivéssemos lá. Mas a sua efetividade, ela deve ser contemplada no que está por vir. Será lá, quando o Senhor voltar, que não teremos mais que lidar com o pecado. Não haverá perseverança do pecado. Será lá que não lidaremos mais com a dor, com o sofrimento, com as angústias, com as lutas. Quantas lutas! E principalmente, será lá que conviveremos face a face com o nosso Senhor. E que veremos as marcas de seu sacrifício por nós, de seu amor por nós. Aquele que doou-se em nosso favor, garantindo tamanha alegria
e glorificação. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Você está pronto para perseverar na santificação? Afinal, sem ela, ninguém verá o Senhor.